hoje nós vamos falar, né, sobre desigualdade racial na educação pública brasileira, vamos falar um pouco sobre escolas e infraestruturas e trazer alguns apontamentos, né, de últimos estudos feitos sobre essa questão que os afeta diretamente, né, porque a gente vai trazer aqui, principalmente, dados que estão relacionados com a gestão, né, com indicadores que fazem com que os gestores tenham um olhar mais atento para esta realidade, que tem melhorado, né? Então, eu já quero começar dizendo isso para vocês, né? A educação básica brasileira, em relação ao que era em 1980, né, em termos de desigualdade racial, a gente teve um bom avanço, né, principalmente tratando do ensino fundamental, né? Não dá para falar do ensino fundamental, não dá para falar disso do ensino médio, muito menos ainda no superior, né? Superior, aí a desgraça é bem maior, né, em termos de desigualdade. Então, já quero começar. Olha, não é só, nós não somos só aqui os cavaleiros das notícias ruins ou das más notícias, né? A gente traz também que, ou seja, a gente vem num processo de melhoria. E, claro, em 180 anos, a gente alcança a equidade conforme esse ritmo. Bom, vocês viram que eu trouxe um pouquinho de sarcasmo aí, mas é isso, conforme as projeções, né, as coisas estão melhorando, mas no ritmo que elas estão, né, não dá, né? Eu acredito que a nossa geração de educadores consegue fazer muito mais, né, ter mais clareza de que a gente precisa ter uma aceleração em termos de combate à desigualdade e promoção de equidade racial. Então, nosso encontro hoje falará disso, né, vai trazer, né, em geral, essa questão. E nossa fala está dividida em praticamente três momentos, né? Nesse primeiro, a gente tem o Elton, que estará conosco, né, por cerca aí de uns 20, 30 minutos no máximo, viu, Elton? Tá bom? E depois eu e a Marcela, a gente vai bater uma bola com vocês, a gente quer fazer uma exposição mais dialogada possível, né? E a gente fecha o encontro de hoje com um formulário que a gente quer que vocês respondam, para trazer um pouco mais de elementos e das reflexões de vocês sobre as desigualdades raciais, enfim, o enfrentamento do racismo na realidade em que vocês estão aí inseridos, já que nós estamos falando aqui de um público, né, de uma grande diversidade, mesmo aqueles que estão no interior de São Paulo, a gente está falando de cidades e regiões distintas, de municípios com características bem peculiares, né? E se compararmos São Paulo com Alagoas, a gente vai ter ainda mais, né, diferença. E certamente olhar para Pilar, que é na região metropolitana de Alagoas, e para as cidades que estão no interior, no agreste, né, ou no sertão alagoano, a gente vai ter realidades também bem distintas, né? Então, é um pouco de trazer essa pluralidade, é o que se busca nessa nossa interação que a gente quer fazer ao final e quer reservar pelo menos meia hora para que, pelo menos, né, meia hora, para que a gente tenha mais essa troca, tá bom? Mas, então, eu vou passar, nesse momento, a palavra para o Elton, né, o diretor do Instituto da Cor, presidente do Instituto da Cor, né? Estou rebaixando o Elton aqui, não é essa a ideia, né? E, enfim, o nosso presidente, que vai falar sobre a rubrica. Mas, muito boa tarde, muito prazer de novo estar aqui com vocês, né? E espero que a gente tenha aqui um diálogo, né? Eu falo que hoje é o dia da vingança, porque na vez anterior o Vidal e a Marcélia, eles deixaram 20 minutos para eu falar, então agora é a minha vez, entendeu? Eu vou com vocês ad infinito aqui. No final, eu deixo uns 10 minutinhos para eles falarem e aí tratarem das questões todas de desigualdade da educação em 10 minutos. Não, estou brincando, é uma conversa mais ágil, mais rápida, tá? Até porque eu peço desculpas, não vou poder ficar com vocês o tempo todo, acompanhar a aula o tempo inteiro. Na semana que vem, sim, estarei com vocês o tempo todo, que aí eu vou para um outro compromisso de trabalho daqui a pouco, mas que eu gostaria de fazer aqui, né? Hoje eu não trouxe uma apresentação, não trouxe um PowerPoint com uma série de dados, uma série de informações, tudo isso vocês vão ver daqui a pouco,
que eu queria era um pouco ouvir vocês, né, em relação às conquistas, em relação aos desafios de preenchimento e de lida com o material da rubrica, né? E por que que isso é importante, né? É importante que vocês nos tragam um pouco as percepções, algumas dificuldades, alguns desafios que tiveram, ou então até como que vocês estão enxergando o próprio apoio que a rubrica pode trazer, que esse monitoramento pode trazer, porque isso vai nos ajudando muito a ajustar e calibrando cada vez mais o instrumento, e aí aperfeiçoando cada vez mais esse processo. E nos ajuda, inclusive, na hora que a gente for consolidar esses resultados todos que vocês trarão para fazermos a devolutiva na aula seguinte. Tá? Então, queria que a gente tivesse aqui uma conversa muito aberta, né? E que vocês pudessem trazer um pouco como é que está sendo a percepção e o uso da rubrica nesse tempo que vocês tiveram. É um tempo curto, né? A gente entende. É estendido aqui um pouquinho o prazo para vocês enviarem, mas a gente considera que é importante esse processo, gente, porque, primeiro, existe uma indução do governo federal para políticas de equidade racial, então, acho que quanto mais vocês também tiverem visões de diagnóstico e noção em que lugar da estrada vocês estão, acho que isso colabora muito para o apoio que vocês podem ter com a política nacional, tá? Então, isso por um lado. De outro lado, a questão do monitoramento e do acompanhamento das informações dialoga muito com isso que o Vidal trouxe no início, né? Que a gente precisa, cada vez mais, a gente só consegue entender que houve a evolução na educação brasileira, né, nos últimos 30, 40 anos, né, como o Vidal e a Marcela vão apresentar daqui a pouco, vão tratar daqui a pouco e debater, que a gente também teve um processo aí ao longo desse tempo de captação de dados, de captação de informação, né, de diagnóstico também com foco nisso, né, e ações foram feitas com base em diagnóstico. Né. Então, aqui, no caso da equidade racial, eu sempre falo isso. Assim, é muito importante que a gente trilhe alguns caminhos que foram alguns caminhos que nós trilhamos ao longo do tempo. Então, por isso, diagnosticar, por isso entender, por isso monitorar isso tudo, e é uma forma de combater a invisibilidade também que existe em torno da questão racial na educação. Então, quem gostaria de trazer um pouco as suas percepções, os seus desafios ou conquistas em relação à rubrica? Vou começar pelo fim, porque tem um erro aí na apresentação, tá, gente? Acabou indo uma tela ali, está escrito uma proposta para o BID. Aquilo ali faz parte de uma discussão que o Dacor está tendo com o BID, né? Discussão de apoio que o Dacor está tendo com o BID. E é um apoio que passa pela questão da rubrica, tá? Então, nós apresentamos a rubrica, fizemos aquela mesma apresentação que a gente fez lá atrás para vocês, para o BID, para eles entenderem como que esse trabalho ele acontece, né? E isso está gerando um interesse, sim, de olhar para isso e de repente pensar caminhos de diagnóstico com as redes. Inclusive isso, né, Rafael, que você falou sobre entender em que lugar da estrada as redes estão, em que grau de maturidade que as redes estão, isso é uma coisa que interessa a eles saberem. Então, é uma entidade que está começando a trazer esse foco de equidade racial para a educação e buscou da cor para traduzir e ajudar a pensar esse apoio, a pensar essas possibilidades. Então, a gente está em conversa, em negociação para isso, e vai ao encontro dessa discussão de olhar para as redes e como que elas estão atuando, como que elas estão diagnosticando o seu trabalho. Né? E então é muito interessante pensar assim, porque assim, inclusive na conversa com o BID nós falamos sobre esse trabalho de formação que a gente está tendo com vocês, né? E que a gente levaria para vocês essa discussão com a rubrica. Então teve um erro aí de recorte e cola, tá? Desconsiderem essa informação, mas ela está no meio dessa discussão toda de educação, de apoio e de olhar diagnósticos também para traçar caminhos. Então, e o entendimento de vocês, e até
acho muito bom que vocês estejam olhando nessa perspectiva, né, que é olhar com cuidado, né, olhar para essas informações com cuidado, com assertividade, né, procurando entender mesmo em que momento que vocês estão, né. É isso que você falou. Essa visibilidade, ela também fomenta a tomada de decisão. Então, não é só a sensibilização para a causa, mas também um apoio à tomada de decisão. O apoio a entender que, poxa, a gente vai precisar, por exemplo, investir mais em formação de pessoas. A gente vai precisar investir numa área de dados aqui na secretaria. Então, é muito importante que ela ajude nessas decisões estratégicas também, tá? É muito importante isso que você traz, Josemir, e é uma questão, gente, que a gente precisa sempre, sempre, sempre levar em consideração, que é o nível de sobrecarga das redes, o nível de sobrecarga das secretarias, né? E isso que você fala, de fato, é uma realidade para o grande conjunto das redes, né? São muitos projetos, são muitas ações, são muitas avaliações, e a gente tem sempre que tomar cuidado ao trazer mais uma, e cuidar para que essa mais uma ela seja realmente algo que faça sentido, né? Lembra que na aula passada eu trouxe que a gente escolheu 5 eixos e escolheu uma forma simples de fazer, justamente porque a gente não podia criar uma coisa muito custa, muito absurda, que batesse na rede e vocês não conseguissem fazer, não conseguisse ser factível. Então, quando você me fala assim, puxa, nós estamos aqui sobrecarregados com uma série de coisas, mas fizemos, significa que, puxa, coube na mão, sabe? Não estou desprezando a, a, a sobrecarga de vocês, mas, por um lado, eu fico satisfeito no sentido de que, puxa, coube na mão, foi possível eles fazerem. Isso que você traz também é um dado que é muito importante, que é, gente, diante de tudo que nós temos que fazer, diante de todas as ações que a gente tem que realizar, vai ser muito importante a gente enxergar para entender o que priorizar. O que vai ser mais estratégico avançar nessa pauta de educação de equidade racial. Não estamos falando de fazer todos aqueles eixos, de fazer todas as ações, de chegar no nível 4 até o final do ano, mas fazer aquilo que é estruturante. E para isso é importante diagnosticar e enxergar em que lugar que vocês têm e que mãos que vocês têm para fazer isso, né? Então, eu fico contente e, por um lado, a gente é solidário em relação a essa questão que você traz da sobrecarga. É preciso pensar caminhos, inclusive, de não sobrecarregar tanto as redes dessa forma. Isso é uma batalha aí que eu tenho há muito tempo, né? E no Da Cor, só para vocês, só para dar um olhar para vocês, a gente está buscando mapear no âmbito de equidade racial, poder mapear iniciativas que as secretarias elas possam enxergar que essas iniciativas aconteçam e elas possam fazer escolhas estratégicas para apoiar os seus planos de ação. Então, a gente deve ter aí um projeto também voltado para isso. E outra coisa, né, Vidal? Fiquem muito tranquilos. Acho que o Josemir ele faz um alerta importante, que existe sobrecarga, mas ele traz também uma visão muito importante também, de que uma rubrica é algo que está cabendo na mão de fazer. E outra ressalva que é importante que ele traz, que é, olha, talvez a gente não tenha preenchido e atendo a todos os detalhes. Fiquem tranquilos em relação a isso. A nossa leitura, ela também, ela vai considerar isso. Ela vai considerar o tempo que vocês preencheram. Ela vai considerar a questão de, talvez seja um primeiro momento que vocês estão lidando com um documento dessa forma, para tratar deste assunto, né? E que é um primeiro marco, é um primeiro diagnóstico, é uma primeira visibilidade. Então, vocês fiquem muito tranquilos, porque a gente tem todo um respeito ao tratar os dados dessa forma. Tá? Em nenhum momento, e aí vocês verão isso na devolutiva, eu espero que todos preencham, para que todos tenham essa visibilidade também, a gente traz apontamentos que são apontamentos que não são mandatórios, não são apontamentos avaliativos, são muito olhando para essa questão assim, de como que a gente pode caminhar juntos, mas caminhar juntos a partir de uma visão clara, objetiva,
e com uma visão muito acertada, também assertiva sobre em que ponto que nós estamos. Tá? E partimos para o plano, né, Alto? Que é aí a Isso, questão, né? isso. Porque a grande questão depois é desenvolver um plano de ação a partir disso e acompanhar esse plano de ação a partir disso. Então, é isso que o fluxo, né? Que é o trânsito que precisa ser levado em consideração. Tá? Então, fiquem muito tranquilos mesmo, preencham, encaminhem. Até sexta-feira, meia-noite, a gente está aqui aguardando os dados de vocês, de modo que a gente possa também ter o tempo e a tranquilidade de processar e apresentar isso. Tá bom? Mas agradeço muito, acho que o meu tempo aqui acabou, né, Vidal? Senão eu vou entrando muito aqui na pauta de vocês. Mas agradeço muito. Deixo, então, aqui o último recado para que sejam preenchidos e a gente possa ter um trabalho de devolutiva na próxima aula que também satisfaça vocês, que também vá ao encontro das necessidades que vocês têm de enxergar e de avançar nessa pauta e nessa temática. Tá bom? Obrigado, gente. Ok. Obrigado, Elton. Obrigado mesmo, tá? Obrigado, Vidal. Obrigado, Marcélia. Vou ficar mais um pouquinho aqui, aí depois eu saio definitivamente. Ok. Obrigado, gente. Boa noite. Larissa, você está me ouvindo? Tá, Larissa está aqui. Larissa, eu está habilitado o meu compartilhamento. Maravilha, maravilha. Muito bem, é só mais uma pecinha aqui. Bom, gente, então, quarto encontro, né, ou encontro 4, desigualdade racial na educação pública brasileira, né, escolas e infraestruturas, né? Hoje, fundamentalmente, esse conteúdo sou eu e a professora Marcélia, né? Muito bem, tá. Nossa, 29 de junho de 2024. Nossa, Marcelo, agora que eu vi que tem um erro que a gente vai corrigir, né? Não é, nós estamos ainda no dia 5 Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Inclusive, eu vou falar um pouco disso daqui a pouquinho. Bom, mas vamos lá, Marcélia, eu vou passar a bola para você, né? Pessoal, por favor, nos interrompam, né? Assim que vocês considerarem, né, oportuno, surgir alguma dúvida ou quiserem fazer alguma consideração, tá? Então, como eu sempre tenho dito, a ideia do nosso encontro é que seja expositivo, dialogado, né? Trazer o tema, mas não para ficar aqui dissertando para vocês, mas para promover mesmo uma conversa. Marcélia, você quer prosseguir, por favor? Quero. Boa noite, gente. Boa noite a todas, todos, todes, mais uma vez. Hoje nós voltamos aqui ao nosso quarto encontro, falar um pouquinho de ciência escolar, que é uma ferramenta que nos dá um parâmetro, né, para a gente saber há quantos anos a educação do país, né? Então, essa é só uma figura ilustrativa, tá, para ver todos os parâmetros que o censo escolar aborda, tá? O censo escolar ele é feito pelo INPE, em associação com todas as secretarias municipais e estaduais do país, tanto da rede pública e privada. Tá? Então, esse é um índice, né, que a gente consegue mensurar, consegue ter como apoio. Pode passar, Vidal. Vidal, acho que você está com o slide. Acho que você está com outro slide, não é ele? Eita! Eita! Então, pessoal, só um minutinho, just a minute. Peguei o slide esse, mas não é esse, entendeu? não é esse? Porque se você seguir nesse, vai faltar algumas coisas lá para frente. Ok, só um minutinho de compartilhar. Ok. Deixa eu pegar. Está no. Vamos lá, acho que eu já sei qual é. Muito bem. Cadê você, Marcélia? A gente fica trocando arquivo, gente, todo mundo sabe disso, né? Se vai e vem dos arquivos é um barato, né? A gente faz. Agora sim, Marcélia. Estou no arquivo certo. Ok. Acontece. Melhores aulas e nas piores também, né? Nesse caso aqui é das melhores. As melhores. Vamos lá. Ok.
Muito bem, agora sim, Marcelo, Agora ok. sim, agora sim. Então, a finalidade do censo, tá? Ele tem várias facetas, né? Então, a gente elencou algumas aqui para abordagem. Então, o mapeamento da educação básica, tá? Então, fornece um panorama completo dessa questão da educação básica no Brasil, e aí mapeia a questão das escolas, turnos, professores, infraestrutura, tá? Para a gente entender o cenário. Pode passar, Vidal. Monitoramento e avaliação da educação. Então, permite a gente acompanhar, né, fazer um acompanhamento aí dessa avaliação da educação, monitorar, né, fiscalizar. Pode passar. Transparência e controle social, então eu consigo visualizar melhor a situação da educação, eu consigo melhor participação da comunidade no geral, né? Todo mundo pode acessar essas informações de uma forma democrática, então está para todo mundo esse acesso, certo? Apoio à pesquisa acadêmica, então nós sabemos que tem vários pesquisadores, vários acadêmicos que pesquisam a questão da educação, então isso é um norte, ou como a Mariana falou, né, um sulear aí da gente entender e das pessoas recorrerem, né, e acessarem o censo escolar para compor as suas pesquisas. Planejamento e formulação de políticas públicas. Então, a gente sabe que, a partir desse mapeamento, a gente consegue entender a realidade das escolas no país, entender a realidade da educação no país, e, por conta dessa realidade diagnosticada, a gente consegue criar, né, políticas que venham ao interesse, né, direto das fragilidades da educação no Brasil, ou dos lugares mais frágeis, né, ou da infraestrutura mais frágil, tá bom? Distribuição de recursos. Bom, isso a gente vai ver, inclusive, né, durante a aula de hoje, que, apesar de se ter um parâmetro, né, nem sempre isso é muito justo, né, mas essa distribuição de recursos, então, se eu consigo avaliar, ter um diagnóstico de onde a educação está mais frágil, eu consigo distribuir melhor o recurso, né, as demandas, a necessidade daquele determinado lugar, né, e por conta disso, enviar mais recursos para esse determinado lugar, o que nem sempre, né, a gente vai ter como verdadeiro. Identificação de desigualdade e vulnerabilidade. Bom, nós vamos ver que realmente há uma identificação dos lugares que são mais frágeis, e essa coincidência, que não é uma coincidência, na verdade, quando você cruza os dados, você vai ver que tem a ver também com as regiões mais prósperas do país, as regiões mais periféricas do país. Então, a gente vê assim, prontamente a desigualdade, até porque o Brasil é um país, eu falo porque eu sou do Amapá, né? E eu moro em São Paulo há 30 anos, então eu consigo, eu permaneço... Entre idas e vindas, né, Marcelo? Entre idas e vindas, ainda tem as idas e vindas, mas eu vou ao Amapá 3, 4 vezes por ano, esse tempo todo que eu estou aqui. Então, a gente consegue visualizar, assim, quando a gente está aqui em São Paulo, né, que é o centro econômico do país, o centro cultural do país, há uma visão assim muito ainda não se tem uma visão do que é o Brasil, né? Eu acho que as pessoas de Alagoas que estão aqui também, a gente tem uma outra realidade dentro do país, né? É um país de dimensões continentais, então quando você olha o norte do país é outra coisa, é completamente diferente. Teve um ano até que acho que foi em 2021, o tema da redação do Enem foi sobre a questão da invisibilidade das pessoas para o Estado, que eu achei um tema assim, super importante, por ser do Amapá, porque muitas pessoas não viram importância nesse tema, mas são as pessoas que não conseguem ter acesso às instituições do Estado,
né? Uhum. Então, o norte é um lugar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas por que ele não foi lá? Por que ele não tirou a identidade dele? Mas por que ele não tirou o RG? Porque a gente vive num lugar assim, onde para se chegar a um ponto, né, que tem alguma instituição, pode se demorar 7 dias de barco, 8, 10, né, se a gente contar com as populações ribeirinhas. Então, tem toda uma desigualdade gigantesca em se tratando de Brasil. Né? Quando a gente vai falar de regiões, o Nordeste, por exemplo, tem outras especificidades. Né? Então, a gente costuma olhar muito para o Sudeste, né? E pouco para essas especificidades de cada região. Pode passar, Vidal. Bom, eu só, antes de, diante disso, a gente vai passar para a questão, né, já especificamente, né, daqui do Observatório da Branquitude, né, que vai falar da desigualdade, né, mais detalhada na educação e principalmente na questão da infraestrutura. Primeiro, acho que um ponto é trazer para vocês, que eu estou falando aqui com uma parte, fazem parte de equipes gestoras, estão aí na parte, né, da Secretaria da Educação, né, que faz a implementação, né, desde o planejamento da implementação da educação básica nos municípios que vocês pertencem. Portanto, falar de censo escolar, né, não estou falando de nenhuma novidade, a gente não está trazendo aqui nenhuma novidade, né, entre aspas, para vocês, né, porque vocês sabem muito bem disso. Mas a gente considera muito importante enfatizar isso. A gente começa essa nossa fala né, sobre a importância desse trabalho periodicamente feito, né, e que é uma atribuição das secretarias que fazem parte do Sistema Nacional, né, de Educação, a terem esse cuidado, né, como a Marcélia muito bem destacou, porque a gente tem muito gap, né, ou tem muita lacuna em termos de informações ainda sobre a educação brasileira. Primeiro porque a implementação de muitas pesquisas, né, muitas vezes não são levadas a cabo, né, promovidas aí, e principalmente por descontinuidades, né, na gestão, seja no Ministério da Educação, seja nas secretarias estaduais e nas secretarias municipais de educação, que muitas vezes não há a devida aplicação, ou muitas vezes não são aplicadas de forma adequada. E isso a gente entende como um problema estruturante para a qualidade, né, que afeta a qualidade das políticas públicas de educação. A gente não ter dados, né, dados seguros, dados confiáveis, né, que consigam trazer de forma cada vez mais consistente, de cada vez também mais confiável, para que a gente tenha essa questão do aprimoramento, né, da política pública. Lembrando que política pública, para ser política pública de verdade, precisa ter, né, aquela questão da equidade, né, da eficiência, né, e da eficácia, né, os 3E. E a gente não ter, e a gente tem tido muito problema nos censos e outros estudos, né, em outros grandes levantamentos que são feitos, que acabam não sendo bem preenchidos, não só né, vamos dizer assim, nas regiões mais distantes, né, ou regiões menos populosas do país, mas mesmo nos grandes centros a gente tem um problema seríssimo a isso. E o nosso da Cor, para nós do Instituto da Cor, isso é muito caro, porque a gente está muito voltado em trabalhar com essa questão dos dados, né, de trazer dados que sejam mais críveis, que sejam mais, né, seguros para que a proposição de políticas públicas sejam efetivamente, né, com mais acertos, né, que traçam mais acertos e que consigam, de fato, identificar aí desigualdades e as vulnerabilidades e que possam, principalmente, uma das outras coisas que são muito caras, né, que o investimento, o recurso público, ele chegue realmente onde precisa chegar, porque essa questão do foco, né, do investimento, dos recursos, também é outro problema que está muito relacionado ainda a uma carência de dados ou uma má coleta de dados, enfim, eu quero dizer para vocês que
um cipoal muito grande quando a gente fala de dados, e, né, eu estou dizendo, mas eu sei que eu não estou dizendo nenhuma novidade, eu só quero, né, reforçar esse aspecto que é profundamente desafiador. Passar pelo enfrentamento da desigualdade, enfrentamento, né, da desigualdade e nessa dimensão que nos cabe aqui, racial, passa por termos cada vez mais, né, detalhes, né, de informações, de levantamentos. Ah, tem muita pesquisa, tem muitos dados, mas muitos são perdidos. Ainda falta, né, melhor articulação, né, uma melhor inteligência, muitas vezes, para que esses dados sejam efetivamente melhor trabalhados. Tá? Então, esse é um ponto importante da gente estar começando essa conversa de hoje, né? Nesse nosso encontro, do quão importante é que vocês sempre tenham essa perspectiva de valorizar esses levantamentos e poder fazê-los da melhor forma possível. Tá? Se alguém tiver algum comentário, até relatar alguma situação, alguma experiência sobre isso, também está aberto, gente. Tudo bem? Oi, Túlio. Perfeito. Obrigado, gente. Vamos em frente. Então, e agora a gente vai falar justamente, né, no que tange a questão da desigualdade racial, o quão, né, a gente vive ainda uma grande disparidade, né? Então, esse é o próximo ponto, a partir aqui do que o Observatório da Branquitude publicou no ano passado, né? Marcélia, por favor. Oi, eu acho que, assim, hoje nós teremos bastante deixas para essas discussões, sabe? Porque o que você falou, Túlio, eu entendi que é no sentido dessa padronização, né, do mapeamento, que não leva em consideração as regionalidades, né? Uma série de questões, e eu acho uma reflexão super importante. E as representações, né? E as representações, e assim, é uma coisa também bem colonizada, né? É um padrão bem colonizado, que precisa ser decolonizado. Então, é uma discussão que eu acho muito relevante e que vocês devem apresentar assim nos encontros de decisões, né, importantes, porque há que se levar em conta, porque senão a gente não tem uma realidade, né? A gente não tem um espelho fiel do que realmente está acontecendo no lugar. Então, porque quando você padroniza, né, a ferramenta, e você esquece essas especificidades, o resultado ele provavelmente não vai ser fiel. Tá? Mas, olha, eu acho que hoje é o seguinte, hoje é um dia da gente papear bastante. Então, a pesquisa que a gente trouxe é um exemplo, né? É um exemplo bacana, e com uma metodologia bacana, que dá para a gente discutir muito. E aí vocês trazerem, porque eu acho que o objetivo do encontro também, apesar de nós termos pouco tempo, é a gente trazer as nossas questões, sabe? Para poder gerar um documento legal no final aí de demandas que vocês têm. Então, essa desigualdade, nós optamos por pegar um estudo do Observatório da Branquitude. O Observatório da Branquitude é uma instituição que surge em 2022, e ela tem como objetivo aí mapear também essas questões da branquitude, das formas de domínio, de discriminação, desigualdade racial, né? E o Observatório da Branquitude fez uma pesquisa que é intitulada A Cor da Infraestrutura Escolar. Tá? Depois vocês podem acessar a página do Observatório e entrar em contato com a pesquisa inteira. Então, eles vão explorar aí a relação entre racismo e a qualidade da infraestrutura escolar. Então, vão cruzar também uma questão do índice socioeconômico, né, para a gente ver quantas escolas, né, têm infraestrutura e o que essas têm menos infraestrutura, mais infraestrutura, e o que isso tem a ver com racismo. Pode passar, Vidal.
Então, eles pegaram aqui também se inspiraram, né, numa análise feita pelo CEDRAS, que categorizou as escolas como predominantemente pretas e predominantemente brancas, tá? Então, eles colocaram, através da autodeclaração dos estudantes, fizeram esse viés, tá? Então, a partir de 60% de alunos que se autodeclaravam negros, né, eles consideraram essas escolas negras. E ao contrário, 60% dos alunos autodeclarados brancos colocaram o termo como escolas brancas, tá? Pode passar, Vidal. Quer falar, Vidal? Não, ok. Tá? Então, eles consideraram mais de 60% autodeclarados brancos, escolas brancas, mais de 60% declarados negros, escolas negras. Tá? Nas escolas brancas, a questão da infraestrutura, tá? Bibliotecas, 55% de bibliotecas contra 44,71%. Sim, laboratórios de informática. É legal a gente olhar os números, porque depois a gente vai ver quanto é díspare. Sim, 74,69% e 25,31%. Quadras de esporte, 80,33%. E saneamento, rede de esgoto, né, 72,28%. Pode passar. Aí, nas escolas negras, não. Bibliotecas, em 50,20% não. Laboratórios de informática, em 53,10% não. Quadras de esporte, em 51,79% não. E rede de esgoto, 56,56% não. Isso é o panorama geral, tá? Mas eles dividiram em níveis. Eles fizeram em 7 níveis. Então, de 1 a 7. Nível 1, as escolas com a pior infraestrutura. Nível 7, as escolas com as melhores infraestruturas. A coincidência, né? As escolas com piores infraestruturas, elas estão no norte e no nordeste do país. São 13 escolas, sendo que 11 são na região norte e 2 na região nordeste. Tá? Dessas escolas, você vai ver que eles não têm acesso à água potável, não têm acesso a laboratórios de informática, só 7% tem bibliotecas desses piores níveis, né? Dos piores índices. Aí, ao contrário, nos altos índices, a questão socioeconômica também, são pessoas pobres, são pessoas que estão majoritariamente concentradas em áreas rurais, tá? Do maior índice, do 7, são pessoas que têm um nível socioeconômico maior, elas estão majoritariamente localizadas em áreas urbanas, 100% têm acesso à água potável, nos piores índices, pouquíssimas escolas têm acesso à água potável, tá? Então, rede de esgoto, também 0 nos seus piores índices. Aqui nos índices da escola branca, mais de 80%. Então, é uma disparidade que se encontra entre esses níveis das escolas autodeclaradas brancas e autodeclaradas negras, impactados, né, pela questão da localização geográfica, porque a gente vai ver piores índices áreas rurais e norte, nordeste, e melhores índices concentrados no sudeste do país. Pode passar, então. Não, eu só queria, antes de passar, só enfatizar, né, gente? Esses números, ao meu ver, eles são muito, muito estarrecedores, né? Assim, sem racializar, sem fazer essa distinção de raça. Eles já nos mostram o quão as nossas escolas públicas, em geral, a gente sabe que, em geral, né, elas tratam muito mal nossos estudantes, né, em termos de infraestrutura, né, ou seja, mesmo, né, ou seja, não há um índice de 100%, né, nenhum caso, né, de atendimento em termos dessas infraestruturas básicas, né. Eu considero assim,
não temos 100% de biblioteca, não temos 100% de laboratório de informática, não temos 100%, sei lá, 95% de quadra de esporte e 100% de esgoto, seria o mínimo que um equipamento, né, que é a escola, um equipamento básico, né, uma infraestrutura crítica, né, da sociedade, que é a escola, elas não terem isso. Então, a gente já passa por esse absurdo, né, eu vejo, sendo muito... Estou fazendo muito minha opinião aqui, gente, né? Sendo assim, olha, porque isso me escandaliza, assim, ao vermos quão, em termos, né, de Brasil, mas isso não é diferente, né? A gente fala assim, eu prefiro tomar, o problema que se localiza, né, nas escolas em determinadas regiões do Brasil. Isso é um problema generalizado. Até vou compartilhar com vocês no chat, né, uma situação agora deste ano, aqui de São Paulo, né? A escola quilombola, em que o professor leva 5 horas para chegar. Isso aqui é interior de São Paulo, gente, Vale do Ribeira. Então, ou seja, essa questão de infraestrutura, e chega lá numa escola que não tem luz elétrica. A gente ainda vive essa realidade do super São Paulo, né? É a potência e tal, mas quando a gente olha para a infraestrutura, né? Claro, estou falando de uma escola quilombola, falando de uma comunidade isolada, mas não é só no Vale do Ribeira, isso acontece no litoral norte, em outras regiões do litoral sul de São Paulo e outras regiões do interior. O quão as escolas, a infraestrutura escolar ainda maltrata os nossos estudantes. Eu falo de maltrato mesmo, né? Porque não ter biblioteca é maltrato, né? Não ter laboratório adequado, acesso à internet, né? Laboratório de informática, não ter rede, né? Não ter essa possibilidade de esporte. Agora, quando a gente racializa, então, a gente está vendo que isso, né, torna-se um problema muito, muito, muito maior. É um absurdo as escolas, majoritariamente, de 50% não terem, né, são escolas do não, né? Então, quando a gente faz, esse é um recorte muito importante para ver o quão, né, a gente continua a segregar e quanto a educação continua sendo algo negada, né, ou sendo atendido parcialmente, né, que fica nesse lusco-fusco da nossa sociedade, né, essa coisa que não é nem A nem B, né, mas nunca se assume direito à política, né, e não se garante o direito de fato. Então, para mim é muito... Quando eu vi esses dados pela primeira vez, eles me impressionaram muito, né? E são dados assim que, no mínimo, deveria mobilizar muito mais a nossa sociedade. Olha, existe um problema estratégico, existe um problema, né, real, que está mensurado e que a gente precisa de uma infraestrutura melhor. Primeiro, para enfrentar a desigualdade. Segundo, para todos, né? Que todos, efetivamente, tenham uma educação, que tenha uma escola com mais estrutura. Enfim, estou até falando um desabafo aqui, eu darei sequência, Marcela, né, a sua fala. Vamos lá. Eu acho que até é um dado que nos faz derrubar esse discurso meritocrático, né? Sim, porque que se usa, todo mundo tem acesso, todo mundo tem o mesmo acesso, todo mundo tem os mesmos direitos. Então, isso é uma grande falácia, né? Isso é uma vulgata. Assim, 90% das nossas crianças estão na escola. Mas qual escola? Qual escola? Sendo acolhidos, né? Enfim, então, essa é uma questão importantíssima. Isso é uma questão muito importante, porque é muito diferente, é chocante mesmo. Eu fico chocada, porque é muito diferente. Então, o que essa pesquisa revela, né? Essa questão do histórico da desigualdade racial. Então, nós temos aí a questão do colonialismo. E quando a gente pensa, por isso que a gente fala no Instituto da Cor, da questão do passado, do presente e do futuro. Porque não tem jeito, quando você chega a uma população, se estabelece e é dita para outros dois grupos racializados que eles não têm competência cognitiva para aprender, né? Competência cognitiva para estar numa escola, e isso é um atraso enorme, né? A professora Lívia Santana, lá no livro dela, Cotas Raciais, ela fala que para se equiparar a questão do estudo e da educação no Brasil, vai demorar 9 gerações. 9 gerações para você chegar. Então, é muito chão. É muito chão. Então, herdamos, né, essa questão do colonialismo mesmo, do colonialismo da implantação desigual da educação no país.
E quando a educação se implanta no país, é para algumas pessoas. Então, a gente vai ver o acesso já ali, né, século XX mesmo, o acesso da maioria das pessoas à escola. Né? Acesso, para valer, a gente vai ver agora. Para valer, né? Para valer. E assim, né? Não é para valer, mas eu estou falando que todo mundo pode acessar a escola, tá? Então, há uma desigualdade gigante mesmo. Pode ir, então. Não sei se você quer falar também. Eu acho que esse processo também é um processo de exclusão de oportunidade econômica. Porque quando você fala assim, eu não tenho acesso à escola, eu não consigo chegar, né? Então, se eu não consigo chegar, não adianta, gente. A gente vê que quando a questão da mobilidade social, ela só se dá a partir de um processo educacional das pessoas, quando elas se apropriam, né, da educação, senão elas não caminham. Então, há uma exclusão, né, um processo de exclusão. Distribuição geográfica e socioeconômica, é isso que nós falamos, né, há pouco. Então, quando nós vemos as regiões do país, né, região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, a desigualdade está posta, né, aonde foi depositado os recursos, né, do país. Quando a gente vê política cafeeira, política da cana-do-açúcar, política do ouro, então essas foram depositadas nesses centros urbanos. Ou mesmo a questão do norte, quando você olha para a região norte, tem uma série de minérios, né? Tem a bauxita, tem o manganês, mas essa exploração desses minérios não ficou na região norte, né? Ela foi distribuída para o exterior e para as pessoas que estavam no centro administrando ainda Brasil, e já com seus estados, mas com uma ação de como quem administrasse capitanias hereditárias, né? Acredito que as perspectivas descolonialistas devem estar mais presentes, exatamente, exatamente. Descolonizar, não só, e decolonizar, né? Porque é parar o processo de europeização e também a gente nossos processos, porque quando o Túlio falou que ele se preocupa de como avaliar, então há um processo muito colonizado, né? Eu preciso decolonizar esse processo e arranjar umas novas ferramentas que caibam dentro dessas representatividades. Então, essa distribuição geográfica é uma coisa gravíssima. E aí casa, né? A gente vai para a primeira intersecção. Porque no caso das escolas mapeadas, a gente vai ver que essas escolas ficam no norte e no nordeste, os piores índices, né? E que o nível socioeconômico dos alunos lá é baixo, é baixo. Então, a primeira coisa que se cruza, tá? Então, há uma marginalização que se reflete na estrutura das escolas. Então, essas escolas estão nas periferias, tanto das cidades quanto dessas outras zonas rurais, né? Vidal, quer falar alguma coisa? Vidal? Será que o Vidal caiu, gente? Não, eu estou aqui, eu estou mutado mesmo. Não, pode prosseguir. Tá. Então, assim, essa foto é ilustrativa, mas eu peguei a foto para olha, é uma escola, né? É uma escola, e se a gente for colocar nesse patamar de todas as escolas iguais, né, do princípio de que todo mundo tem o mesmo acesso, é bem diferente, né? Pode passar, Vidal. Desigualdade de investimentos. Então, a gente sabe, por exemplo, até com essa questão financeira da educação dos recursos, eles não são enviados para o seu destino final, né? Então, a gente vê que não tem investimentos onde mais deveria ter. Quando a gente fala assim, é incrível, né? Porque a gente que dá aula, a gente entra em escolas, eu que já caminhei um pouco pelo Brasil, de morar em vários lugares, é impressionante a diferença, né? Do investimento dessas escolas, e principalmente de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas. O acesso é mínimo. Pode passar, Vidão. Se você quiser falar, tá, Vidão? Então, o impacto da qualidade da educação. Essa precariedade aí da infraestrutura, ela incide diretamente
na qualidade da educação, né? Quais são os recursos que eu, professor, tenho para trabalhar, né? Quais são os recursos que me são postos, ou os recursos que os meus alunos podem ter tecnologicamente, ou, né, recursos de material didático, ou recursos de eu ter uma formação como professor que eu possa estar me atualizando. Agora não, né? Que agora a gente tem a questão do remoto. Isso facilitou muito, porque tem muitas pessoas que questionam o estudo à distância, e isso facilitou muito para as pessoas que moram em comunidades muito distantes. Tá? E eu estou falando pela região norte, porque na época da pandemia eu estava na região norte, estava dando aula, e eu comecei a ter alunos assim de lugares que nunca tinham estudado, sabe? Que nunca tinham acessado uma universidade para fazer um curso superior, mesmo pelo Instituto Federal. Então, esse acesso remoto, né, possibilitou muita coisa, mas, ao mesmo tempo, nas escolas físicas, nós não temos essa possibilidade. Então, há um impacto enorme. Não venha dizer que não há impacto, que as pessoas vão... Não, não. Vai ter aquela exceção, que é, mais uma vez, que coloca o discurso da meritocracia em jogo, mas aquela exceção da exceção, da exceção, da exceção. Né? Pode ir, Vidal. A interseccionalidade que eu falei. Então, a questão, nós temos um eixo e nós temos uma série de vulnerabilidades que se cruzam, que se entrecruzam, e tem um ponto ali, né? Esse ponto de opressões. Então, a gente vai ver, a partir do estudo do Observatório da Branquitude, né? e da categoria lá escolhida pelo CEDRAS, que essas comunidades estão em lugares, né, distantes, que as pessoas negras são as que menos têm acesso e que têm a pior estrutura, as pessoas negras, né? Então, tem uma série, a condição socioeconômica dessas pessoas também é um nível muito baixo de condição socioeconômica. Então, se entrecruzam uma série de opressões e vulnerabilidades, tá? Intersecciona aí. Então, quando a gente fala em intersecção, ela é muito importante, porque você vai levar em conta, a gente está levando em conta situações aqui bem ilustrativas, que ficou claro na pesquisa. Né? Mas quando você vai pegar as meninas, você vai pegar as mulheres pouco acessam a escola. No caso do Norte e do Nordeste também, e também, como o Vidal fala, porque a gente fala de São Paulo, mas São Paulo é só aqui. Saiu daqui, né? Claro, interiores como Ribeirão Preto, talvez tenha uma estrutura melhor, mas, assim, para outros interiores mais distantes, a gente vê também que há uma precariedade. Então, as meninas, por exemplo, na pandemia, as meninas foram as últimas a voltar para a sala de aula, porque elas, nem remotamente, porque elas tiveram que ficar cozinhando, cuidando dos irmãos mais novos dentro de casa. Então, as mulheres, elas são muito mais afetadas, né? Ou as meninas engravidam. Normalmente, essa é uma idade que as meninas engravidam. Muitas meninas engravidam, não de meninos, mas de homens, né? E essas meninas saem do ambiente escolar para cuidar de seus filhos. Então, na hora que a gente intersecciona, a gente vê a questão do racismo muito claro, né? Do racismo muito claro. Ele não está, é pobre, né? É mulher, tem um nível socioeconômico baixo e é negro, e é preto. Plenamente contigo. A gente precisa falar mais da branquitude, com certeza. A gente precisa, porque quem inventou tudo isso foi a branquitude, né? Todos esses problemas foi a branquitude que inventou. Agora, eu penso também o seguinte, aqui no nosso caso específico, a gente está lidando com dados da educação brasileira, certo? Com a desigualdade racial dentro da escola. Então, a gente está lidando com um recorte mais específico. Tá? Mas eu acho que a gente tem que falar da branquitude, sim, tem que falar com a branquitude, expor, mesmo porque esse é um problema criado, mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, porque o que eu entendi que você fala é que a gente fica num loop, eterno, falando da mesma coisa, e do racismo. Eu não acho que seja um loop eterno desnecessário pelo seguinte, porque a gente continua observando situações gritantes de racismo, e a escola é um lugar que perpetua muito o racismo. E muitas das vezes,
dessas escolas que nós estamos falando, como eu falei da intersecção, nós estamos falando de escolas compostas por pessoas majoritariamente negras. E aí a gente precisa falar de letramento. Então, eu acho que quando a gente entra no loop, a gente está falando de letramento. Por quê? E aí levar a conversa, porque a gente acha que racismo, estou falando a gente socialmente, tá? Quanto sociedade, a gente acha que racismo é uma conversa de adulto, e ela não é uma conversa de adulto. Ela é uma conversa para estar na mesa desde cedo, né? Para você falar para o seu filho, quando ele se coloca numa situação, ou que, quando ele ouve quando ele presencia uma situação de racismo, entendeu? Então, eu não vejo como um loop desnecessário. Eu estava ouvindo o Mano Brown e o Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, e eles estavam conversando e o Mano Brown fez essa pergunta para ele, que você mais ou menos fez agora. Não te incomoda que a gente está aí e está há anos e anos e está falando de racismo, e está falando de racismo, e nada muda, parece que nada muda, parece que só piora? Ele falou, olha, eu não sei, mas eu vou te dizer uma coisa. Se os meus antepassados não estivessem lá falando, lutando, rompendo barreiras, metendo o pé na porta, talvez nós não estivéssemos aqui hoje, nem eu nem você. Você não teria um podcast e talvez eu não seria um ministro hoje em dia. Então, eu acho, porque assim, eu acho, Rafael, que você tem um nível de letramento já, né? Então, aí é a mesma coisa, para a gente equiparar esse nível de letramento, sabes? Então, a gente precisa falar comumente, porque às vezes tem muitas pessoas que ainda têm dúvida e não pense, porque a gente trabalha com letramento, e eu falo isso direto no Instituto, a gente está na Ilha da Fantasia, meu amor. A gente está na Ilha da Fantasia, a maioria das pessoas, maioria, não importa se ela tem doutorado, se ela tem pós-doc, se ela é livre docente, não importa, ela não tem letramento racial. Por isso que a gente parte assim, a gente caminha, sabe? A gente engatinha. Infelizmente, a gente engatinha, mas precisa engatinhar, porque a gente precisa letrar as pessoas. A gente precisa letrar as pessoas para elas serem antirracistas. É aquela velha coisa da D'Angelo. Quem leu, você já deve ter lido a D'Angelo, que é a fragilidade branca. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, para você chegar nesse patamar de ser antirracista, é você desvendar, é você tirar a cortina. Não é brincadeira. Isso aqui existe, isso é racismo recreativo. Infelizmente, a gente tem que se politizar, no sentido de se letrar, sabe? Para adentrar. Porque se você não consegue entrar, se você ainda consegue rir de uma brincadeira racista, não andamos. Precisa voltar e falar, olha, isso é racismo, sabe? Isso é racismo. Você precisa pontuar, isso é racismo. É isso que é ser antirracista. Não é você, eu já sei tudinho e vou ficar aqui. Não, eu sei tudinho. E, Marcela, eu não tenho essa capacidade de enfrentamento que você tem, eu não tenho essa coisa, esse ímpeto que você tem. Não importa. O fato de não rir, né, já é uma atitude. Já é uma atitude. Então, eu penso isso. Desculpa se eu me demorei, mas eu penso isso porque eu te entendo. Eu acho que a gente tem que falar mais de branquitude. Isso é uma conversa que eu já tive dentro do Instituto. A gente tem que falar mais de branquitude. Entendeu? Porque é a branquitude, mas tem algumas compreensões que são muito básicas, Rafael. Igual as pessoas pedem para a gente, às vezes, dicionário de palavra racista. Entendeu? E elas têm razão, porque elas estão falando, eu falo criado mudo. Mas não pode. Mas por que não pode falar? Ela não... Meu Deus, eu não sabia que era por isso, sabe? Toma um susto, assim. Jamais vou falar de novo, sabe? É uma coisa de letramento mesmo, é um trabalhinho que a gente está começando. Mas eu acho que a gente vai avançar muito, Rafael, muito. Esses anos aqui, sabe, a gente tem feito coisas muito sólidas com muitas pessoas, apesar de continuarmos na Ilha da Fantasia. Túlio. Paulo Freire, né, querido? Mas
A gente continua sonhando, né, Túlio? A gente continua sonhando. A gente continua sonhando. E sonha que se sonha junto, já é um velho jargão. É formiga batendo palma para inseticida. Muito bem. Marcélia, ok? Rafael, ok? Eu faço minhas palavras da Marcélia. Marcélia vai dentro do que a gente tem conversado, né? Mas fundamentalmente é isso, né? Fechando essa parte aqui, né? Esses dados que o Observatório da Branquitude, aliás, né? Recomendo muito que vocês acompanhem o trabalho também do Observatório da Branquitude, uma organização recente que tem vindo justamente nessa jugular mesmo, né? Apontando, ou seja, onde está a raiz do problema, né? Do que a gente chama de racismo estrutural, né? E que perpassa a educação, e de como que as nossas escolas, né? Refletem isso, a infraestrutura das nossas escolas, né? E com infraestrutura, né, gente, ela é uma coisa que também se ela não for boa, ela limita os nossos estudantes, né? Então, esse olhar da gestão para a infraestrutura é muito importante, ou seja, quando a gente precisa ter avanços nesse sentido, ao avançarmos na melhor estrutura das nossas escolas, estamos avançando também no combate ao racismo estrutural e tendo esse olhar mais atento para essas realidades, né, que o estudo mostrou, né? Outro material, a gente está caminhando aqui já para o final, mas só para enfatizar, outro estudo que eu acho muito importante que vocês conheçam, né, tem sido um autor muito produtivo, né, que é o Michael França, né, professor aqui do INSPER, em São Paulo, mas também formado lá em Araraquara, né, eu e o Otto fizemos, e o Alexandre fizemos ciências sociais, né, Michael, né, Michael França fez ciências econômicas, mas hoje está se tornando um grande sociólogo, eu brinco com ele que ele está se tornando sociólogo. E esse livro foi lançado ano passado, inclusive com essa capa bem provocativa, né? E ele tem se debruçado muito sobre a questão, né, da desigualdade no Brasil, né, e apontar caminhos para a equidade e para melhorias de políticas públicas. Ele tem hoje uma coluna na Folha de São Paulo, escreve praticamente semanalmente, né? Eu recomendo muito que vocês conheçam os textos também que ele tem e as reflexões que ele tem produzido, né? E aí eu peguei algumas coisas do livro, estou fazendo algumas citações mesmo para vocês, né, do livro do Michael França, né, aquilo que havia dito no começo da minha fala. A gente tem tido, né, algumas melhoras no ensino fundamental. Hoje a gente está tendo uma convergência de matrículas no ensino básico entre brancos e negros, né, quando a gente olha para essa perspectiva racializada. É claro que a gente tem mais matrículas no ensino básico ainda de alunos brancos, né, mas ainda, já tinha falado, o ensino médio é coisa bem díspare, né? Muito pouco aluno negro prosseguindo né, para esse nível, né, de formação, tá? E claro que essa falta de acesso à educação, esse processo, né, que a gente viu nesses números do Observatório da Branquitude, né, tem consequências. Eu não sou assim positivista, né? As coisas são tudo em relação causal, mas a gente sabe sim que há consequências sérias em relação às desigualdades, né? Nessa questão de renda, emprego, saúde e encarceramento, entre outros, né? A gente entra nesse looping se a gente não tem equidade na educação, né? Então, no ensino superior, apesar da gente ter avançado, ainda a gente tem muito para, né, chão para percorrer. Enfim, no cenário geral da educação brasileira, a gente tem um tímido avanço no desempenho de negros e brancos, né? Esses estão avançando mais rapidamente, o que resulta no aumento das diferenças raciais e desempenho. Então, essa é uma outra coisa muito importante que, ao trazermos o censo logo no começo da nossa apresentação, hoje, então, a gente está verificando, ou seja, melhorou a matrícula. Isso nas nossas redes está sendo visível em quase todos os levantamentos feitos, tanto por pesquisadores independentes e tanto pelos organismos, né, de pesquisa do INEP, né, e, enfim, pelo INEP, vinculado ao Ministério da Educação. Hoje, a gente está tendo um problema na questão do desempenho, né? Então, e aí, fechando novamente, reforçando o que o laboratório, o Observatório da Branquitude traz,
que os alunos brancos tendem a se beneficiar mais da melhor infraestrutura escolar do que os alunos negros, né? Então, assim, a gente tem uma diferença muito grande da questão de desempenho. Essa é uma questão que precisa ser, né? Em outra ocasião, a gente pode trabalhar melhor essa problemática. Então, pegando uma outra citação aí do livro, né, trazendo para vocês, que eu acho uma constatação muito importante, que é necessário desenvolver pedagogias voltadas diretamente para alunos, né, negros e para os desafios particulares enfrentados por eles, em especial o racismo de professores. Então, outro problema do ponto de vista pedagógico, gente, né? Colegas e até o reproduzido por seus pais. A gente sabe também porque isso acontece dentro das casas, tá? Por exemplo, pesquisas mostram que os professores têm vieses contra alunos negros. Isso é bem consolidado na literatura da sociologia da educação. E muitos trabalhos dentro da pedagogia também têm mostrado isso. E que filhos negros têm menos chance de estarem matriculados nas mesmas escolas que seus irmãos brancos. Olha isso, né? Então, dentro da mesma família acontece esse tipo de discriminação. É muito curioso, mas observado em trabalhos empíricos, né? E aí, outro ponto que ainda traz, né, que é desafiador para a política educacional, habilidades socioemocionais são tão importantes quanto cognitivas na vida das pessoas e nas diferenças raciais do mercado de trabalho, né? E o racismo tem impacto sobre elas, porque hoje as pessoas têm que ter habilidades socioemocionais, mas as pessoas pretas continuam sendo vistas, né, ou se entendendo, tendo a sua subjetividade profundamente ainda ferida nesse processo, né? Então, isso abala a motivação e a confiança de meninos e meninas negras, que são a parte hoje chamada, um termo muito ruim, eu não gosto, mas muitos usam como neném, né? Essas pedagogias devem partir da importante conquista que foi a introdução do ensino de história, né? A gente já falou aqui da 10.639, e ir além, incluindo aulas de reforço, que é um outro desafio, que garantam que ninguém ficará para trás, aulas de estudos técnicos que forneçam as ferramentas necessárias para enfrentar toda forma de discriminação, inclusive para alunos brancos, né, que precisam lidar com isso, porque geralmente são eles que propagam, reproduzem dentro dessa lógica da branquitude, como, né, Rafael acabou de nos trazer. Então, essa observação e essa dica aqui do texto do, né, do Michael França, eu considero extremamente oportuno. E queria fechar a fala de hoje, antes, né, a nossa horário já está bastante avançado, né, que é uma outra questão que hoje a gente precisa observar também ao falar da infraestrutura dessas escolas, porque temos o racismo ambiental. Vocês viram que a metade das escolas que são predominantemente pretas, elas não têm esgotamento sanitário, por exemplo, né? Então, hoje a gente tem um conceito que cai muito e precisamos estar acompanhando, né, e explica muito essa desigualdade, tá? Então, primeiro que é um problema de saúde social e de saúde pública, quando a gente vê esse tipo de desigualdade nas escolas, né? Essa infraestrutura de escola. E aí o ecologismo geralmente é branco, é da branquitude, né? Então, é de uma galera que não está vinculada a essa discussão racial, né? E só vê sempre pelo viés de classe. Falta olhar uma discussão de meio ambiente que passa pela questão raça, tá? Também é uma forma de trazer visibilidade às práticas racistas, né, e elitistas da nossa sociedade, né? Enfim, quando falamos de meio ambiente e qualidade de vida, nós temos uma forma de racismo. E, por fim, porque a maior parte dos danos ambientais é direcionada à população, né? Ou seja, falta de na escola sem banheiro, sem pavimentação, com muita poeira, né, com muito ruído, tudo isso é exposição dessa população a condições que afetam a sua qualidade de vida, afetam a sua saúde e, sim, né, é um problema social. Então, nós temos hoje o racismo ambiental. Então, só para vocês observarem, né, alguns dos dados que mostram o qual a gente tem essa outra dinâmica também de desigualdade que afeta a população negra e que, consequentemente, tem impacto sobre, né, o processo de aprendizado, né? Então, ou seja, 83% das pessoas brancas no Brasil têm esgotamento sanitário considerado adequado, né? E para pessoas pretas, nós estamos falando de 75%, né? Então, ou seja, e se colocarmos isso para as pessoas pardas, né,
ainda menor. Enfim, então você já vê a questão do acesso à água e ter acesso a esgoto, né, ainda é mais crítico para esse olhar, para essa perspectiva racializada, tá? Essa é uma das dimensões. E aqui, né, trazendo exemplos de quão a poluição, os desastres, né, no caso de Porto Alegre, lá a Vila Sarandi, por exemplo, uma das vilas onde reside a população negra mais afetadas e que mais, né, vem sofrendo e fazendo denúncias sobre as discriminações. Então, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então não podia deixar de destacar também que a precariedade das escolas, né, que são maiores, né, onde existem uma comunidade, né, os seus alunos, a sua comunidade é negra, e elas têm melhor infraestrutura e menor infraestrutura ambiental. Elas são mais suscetíveis, né, enfim, a vários riscos, né, como inundação, como e a falta de serviços básicos. Tá? Então, era isso. Não sei se alguém quer fazer alguma observação sobre essa perspectiva, porque também o racismo ambiental nos abre todo um outro leque aí de discussão. Mas como hoje é um Dia Mundial do Meio Ambiente, eu não poderia deixar de citá-lo, porque a escola passa a ser um receptador de tantos, né, e executor de tantos serviços, que a pedagogia, né, acaba sendo muitas vezes deixada. Mas essa é uma outra questão. Mas nós estamos falando de uma infraestrutura, né, de uma infraestrutura crítica da sociedade, e que esse olhar também sobre a qualidade de vida, sobre o meio ambiente, precisa ser muito observado. E foi isso que a gente tentou, nessa formação, trazer para vocês, né, olhar para essa questão dessa infraestrutura e de como essa infraestrutura ela reflete essa grande desigualdade que a gente vive. Pessoal, nós estamos são 7h10, temos mais 20 minutos. Gostaríamos que vocês... aqui a gente trouxe uma proposta de exercício, né, que vocês estão vendo na tela, mas para responder, para ser mais interativo e todo mundo participar, né, e tem muita gente que muitas vezes não gosta de falar, então eu acho que é melhor trazer pelo formulário, tá? Então eu gostaria que vocês respondessem, tá? Sim, vou mandar a apresentação atualizada, sim, pode deixar. Eu ia falar isso para a Larissa, que ia mandar essa versão, que eu incorporei essas informações. Foi feitas refletindo hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente. Espera aí, eu tenho que colocar isso daqui. Né? Surgiu essa ficha. Mas então, gente, por favor, preencham, não precisa identificar, né? Ele não está cobrando identificação. Em 5 minutinhos, né, vocês respondem, por gentileza, são 7h12, 7h17. Aí a gente abre aqui, eu abro aqui as respostas, né, só para a gente fechar essas 3 dimensões, né, sobre a percepção dos gestores, né, depois sobre o currículo escolar, sobre as políticas de inclusão. Tem uma relação sobre a estrutura e sobre o ambiente escolar e o racismo. Okay? Na verdade, é um exercício sensível para a gente aguçar a nossa percepção, tá? Uhum. E refletir um pouquinho. Aquela questão da sensibilização mesmo. Pensar em algumas questões que às vezes a gente não pensa por conta de tudo que foi falado hoje no encontro, né? São muitas demandas. E às vezes a gente não para pensar em essas questões mais particulares. Aí é só responder o formulário, o link está aqui, tá? No chat, nas mensagens. E quando termina lá a resposta do formulário, tem um campo enviar. Aí vocês enviam para a gente, por favor. E qualquer coisa, gente, é só chamar, a gente está aqui. Vamos lá, minha gente. Tentem responder a máxima de pessoas que puderem, porque isso vai ser tão legal de visualizar, sabe? Isso é um espelho também para a gente, bem bacana. Sim. Marcela, quer conduzir? Não, eu tô vendo muito pequenininho aqui. Eu teria que entrar, mas eu te ajudo aqui. Eu posso pegar aqui no meu... Beleza, então. Pode ser? Está visível para todo mundo, né?
Beleza. Bom, gente, então, 16 respostas, muito obrigado. Quem não respondeu ainda, está respondendo, por favor, não pare, tá? Então, olha só o que vocês nos trazem aqui, né? A gente falou tanto, mas a gente queria, nesse momento, ter essa oportunidade de vocês trazerem, né, essas percepções, né? E elas são surpreendentes, né? Você já presenciou, sofreu algum ato assim na rede de ensino, né, ou na escola, né, já que vocês vivem, geralmente gestor é isso, a hora está lá, está cá, né? É sim, 88,2%, né? Então, se respondeu sim na pergunta, né, posso achar, né? E aí vocês trouxeram aí que a sala de aula, né, 23%, depois seguida aí pelo intervalo, né? Então, sendo aí mais destacado esses dois locais. Mais interessante que aparece aqui até a sala de professores, né? Mas com a sala de aula ainda é um espaço, né, de perpetuação do racismo, né? Aqui a percepção de vocês, como você avalia a resposta da escola a incidentes, né, do racismo, 41,2% vê como eficaz, né? Azul, completamente ineficaz, 11%, neutro, 23%, plenamente eficaz. Já teve uma alteração aqui, mas, enfim, vocês têm visto como eficaz as respostas, né? Isso é interessante, precisa conhecer também melhor essas respostas, né? 94% eu considero que a diversidade é ativa entre professores e funcionários, né, que é 94%, né, mas o número aqui de 5,1, 5,3%. Tá? O currículo inclui a história e a cultura de diferentes grupos raciais, 94%. Os materiais didáticos representam diversas etnias de maneira justa e equilibrada, em termos, né? Isso é muito importante, né? Sobre políticas de inclusão, quais as políticas da escola sobre diversidade e inclusão? Então, temos aqui algumas, né, várias respostas. PPP, palavras muito bonitas, mas o processo metodológico contempla em partes a diversidade, geralmente em datas específicas, né? Isso reproduz o que a gente já tem observado em vários estudos, né? Então, projeto, aula, projetos, PVP, ações e projetos. Não há uma ação política efetiva, diretrizes que muitas vezes não são seguidas de forma equitativa, material que trata da questão racial e etnias, projetos, incipientes, em sua maioria, privilegiam datas comemorativas e são pouco transversais. O currículo já contempla essa temática, também são evidenciadas a cultura através do seminário para a comunidade escolar, muito legal. Entre outras ações, temos trabalhado segundo o planejamento de cada professor, seguindo o currículo do município, legal, o município contém um currículo, uma política não discriminatória, uma escola com ambiente acolhedor, desenvolvimento de um currículo inclusivo, com projetos diversificados, amigos sim. Essa questão de amigos sim, bullying não, bullying, racismo, gente, essa é uma outra questão, né, Marcélia? Que vale uma conversa, talvez a gente traga isso, né? Não devemos falar de bullying com racismo, gente. Sim, São coisas bem... completamente diferentes. São completamente diferentes, tá? Claro, todas são formas de violência, obviamente, tá bom? Mas enfim, a ideia é ter uma política, um projeto contra bullying é excelente. Trabalhando as diferentes de forma a tornar o convívio natural sem fazer distinções. A inclusão já teve mais avanço, mas em ambos os casos a formação dos profissionais e políticas fazem necessárias. Ter sempre um ambiente inclusivo que todos se sintam bem. Projetos, formação para professores. Trabalho com a história e a cultura afro-brasileira indígena dentro das disciplinas e atividades extraescolares. Ou extraescolares, exatamente. Rosas de conversa, legal, tem 23 participações. Desenvolver estratégias de comunidade de maneira eficaz. E como a escola lida com o incidente de racismo e se há medidas punitivas adequadas. Uau, faz ocorrência, só quando atinge o patamar de mídia, tomam outras providências. Há medidas, mas pouco adequadas, com diálogos,
conversa, verifica ambas partes, se necessário existe intervenção da psicóloga da educação. Muito bom que tem psicólogo, isso é um bom sinal. Também desenvolvemos projetos de bullying, combatendo todo e qualquer preconceito, também nas aulas do projeto Convivência, uma ampliação das discussões no sentido de inclusão de todos, com conversas diretas com os responsáveis pelos alunos, muitas vezes ineficaz. Como somos uma escola de educação infantil, sempre estamos fazendo projetos relacionados ao racismo, e casos pontuais também são vistos de perto e trabalhados. Cada escola lida de um jeito diferente, e de um protocolo da secretaria que precisa ser melhorado. Legal, o protocolo. O que mais? Eficaz, diálogos. Ser melhor divulgado, o protocolo da secretaria. São trabalhados mais a sensibilização e conscientização, porém medidas punitivas ainda não. Realmente o assunto é discutido, não vejo medidas punitivas, mas sim de reflexão sobre o ato. Conversas com alunos e familiares, atividades desenvolvidas em sala de aula pelo professor. Lidamos através do diálogo e sempre enaltecendo a empatia, e que o normal é mesmo ser diferente, Deus tem um propósito para cada um ser como é. As medidas punitivas são eficientes, porém precisam de mais formações para todos. Não há incidentes, diálogo com os envolvidos, chama os envolvidos à conversa, não houve nenhum nível extremo. Conversa com alunos responsáveis, trabalhando a conscientização de melhor maneira, tentando cada dia desenvolver ações que auxiliem os educadores a realizarem um trabalho pedagógico de qualidade. Praticamente a escola se afasta desse tipo de debate, não existem medidas punitivas, procura dialogar, mas não é uma medida efetiva, conversas, projetos, todas as medidas cabíveis para ajudar no processo de esclarecimento, com base na conscientização da convivência, de forma a ser comum a todos o respeito. Muito bom. Bom, muito bem, 25 participantes, que maravilha, gente. Muito bacana trazer aqui. Isso nos deu um panorama sobre a percepção, né, do trabalho, né, do que vocês estão fazendo, mas também um pouco, né, das iniciativas, né, importante ver quantas iniciativas já existem nas escolas de vocês, nas redes de vocês. Então, eu fiquei muito feliz em saber que uma parte tem um tipo de abordagem, estão trabalhando no currículo, né? E algumas que ainda precisam avançar. Sobre isso, gente, tem um trabalho, eu estou mandando para vocês, que o da Cor, a gente participou, a gente trabalhou até agora, semana passada, a gente até encerrou essa parceria provisória, né? Temporariamente, com a nova escola. Mandei no link para vocês, né? Que tem uma pesquisa com 1.400 professores, quase 1.500 professores, feitos no Brasil todo, justamente reforça alguns aspectos que vocês trouxeram. Mostrou que a pesquisa, que a gente também teve essa participação, traz, né, ainda o quão a gente precisa aperfeiçoar. Muita gente falou aqui, ainda precisa de melhor divulgação, trabalhar melhor esse protocolo. Mas a gente tem ainda 1 minuto, né? Quem quiser trazer também uma fala, enfim, por favor. A gente disponibiliza depois para vocês esse resultado, tá bom? Acho que já dá um sentido de unidade aí, de integração também de todo mundo. Eu estava participando de uma reunião de mulheres negras e foi uma coisa que aconteceu durante 3 semanas, um encontro. E a gente ia de ônibus de determinado lugar, todas juntas, para um lugar e voltava. E aí, num dia, aconteceu uma coisa de uma das mulheres chamar para a outra de macaca. E a outra pontuou assim: que é isso que você está fazendo? Você está fazendo uma agressão. Ela falou: não estou, não. Eu tenho lugar de fala. Nossa, tá entendendo? Porque isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir. Não é porque você é que você não é, entendeu? Não é porque você é negro que você automaticamente não é racista. Ou você tem autorização para ser racista, sem achar que está sendo racista. São muitas nuances. Mas, olha, o que eu achei, assim, isso daqui, Vidal, a gente precisa fazer uma coisa com isso aqui. Né? Porque o resultado disso aqui são muitas coisas, gente. A gente vai mandar para vocês,
mas a gente também vai reunir algumas informações, né, Vidal? Porque apareceu racismo dentro da sala de aula, que é o que você sim. De novo. Então, tem uma série de questões aí que a gente tem que... Assim, a gente vai tentar fazer alguma coisa com isso, mas a gente vai mandar para vocês, porque foi muito bacana.